Olá, olá, queridos, queridas, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma live de serviço de cura planetária, como vocês bem sabem, e é uma honra receber vocês aqui para esse nosso movimento aqui esse nosso servir, né? Boa noite, Rita. Boa noite, Zé Luiz. Boa noite, Cris. Boa noite, Mônica. Gleice. Boa noite. Ai, gente, tá friozinho aqui, 11 graus. Mas eu tô aqui, ó, no puro amor. Ai, sejam muito bem-vindos para mais um encontro nosso aqui, mais uma live. Espero que todos vocês estejam bem. Ai, eu fixei o negócio aqui e saiu. Deixa eu... Acho que agora deu certo, né? Deu certo. Cristina, Galdine, bem-vinda. Ai, ai, ai. Como vocês estão? Como está essa semana para vocês? Como foi, né, essa semana para vocês? A gente começou aí o mês de julho, um mês cujas energias estão sendo anunciadas, né, em várias canalizações aí como energias muito fortes, muito poderosas. A gente está no primeiro mês do segundo semestre, né? Passamos da metade do ano e como estamos no ano 9, nós sabemos, né, do que isso significa. Quando a gente fala de finalização de ciclos, não é só daquelas coisas que nós temos conhecimento e sabemos, né? Mas é também de tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que está submerso em camadas de ilusão, camadas de coisas que na verdade a gente também não quer ver, porque dói, né? Mas se a gente não vê, a gente não cura. E aí fica nesse jogo, né? Ah, deixa eu trocar de óculos que esse aqui tá dando reflexo. Pera aí. Ah, daí não dá tanto reflexo. Então, olha, eu vou dizer para vocês o que eu sinto, tá? E eu tô percebendo isso no meu campo. Até eu comentei sobre isso na aula de ontem do grupo VIP de estudos do livro de ouro de Saint Germain. A gente tem um grupo de estudos desse livro, né? Onde a gente se encontra quinzenalmente e lê e se aprofunda e discute, conversa, faz práticas também, né? Do que aparece do conteúdo que tem lá no livro. E eu comentava ontem com as alunas lá da mentoria de Saint Germain o quanto que tem se apresentado para mim memórias de situações, de fatos que eu vivi e que lá naquele momento criaram uma emoção negativa, né? Uma emoção de baixa frequência, e que até o momento atual eu não percebia esse gancho energético com aquela memória, com aquela informação, né? Mas esse gancho energético, com total certeza, está impactando na minha vida hoje, nos meus projetos, nos meus objetivos, nos meus sonhos, nos meus desejos, de forma inconsciente, né? Porque como estava lá escondido em camadas de coisas, né, de situações disfarçadas, naturalmente eu não percebia, eu não entendia, né, que aquele fato, aquela situação escondia uma emoção de baixa frequência. E nós temos camadas e camadas, gente, de situações que nós vivemos que
aparentemente lá naquele momento da situação em si, foi algo comum, algo normal. Só que o nosso inconsciente carregou aquela experiência com uma emoção negativa. E essa emoção negativa está armazenada no nosso inconsciente, então a gente não lembra, a gente não sabe, a gente não vê, né? Porque está lá guardada. Mas essa informação ainda impacta nas nossas ações. Por quê? Porque está ligada às nossas crenças. E aí nós temos que lembrar que trazemos programas mentais conscientes e muitos programas mentais inconscientes, né? E aí nós estamos vivendo um momento, uma realidade energética em torno de nós que nada mais vai ficar escondido, né? Nada pode ficar escondido, porque se nós não soltarmos, não nos desapegarmos desses registros, como é que a gente vai avançar? Como é que a gente vai realizar nossos projetos, nossos sonhos com leveza, com facilidade, se nós ainda estamos conectados a amarras emocionais de experiências vividas no passado? E eu contei para as meninas que a memória que veio para mim, a informação que veio para mim, foi de uma situação quando eu tinha 15 anos de idade. Então, lá naquela época, com 15 anos de idade, eu não tinha consciência que eu tenho hoje, né? Assim como vocês que estão aqui, todos vocês, também não tinham a consciência, não tinham, né, nas suas fases anteriores a consciência que você tem hoje, obviamente. E aí não é nem anos atrás, é tipo mês passado, né? A consciência que nós temos hoje está muito mais expandida, muito maior do que a consciência de um mês atrás. Então, essas camadas, né, de memórias emocionais, elas tendem a se apresentar para a gente através de sonhos, através de flashes de memórias, ou quando você estiver meditando, né, pode se apresentar para vocês lembranças de situações, de momentos ou de emoções ligadas a situações e momentos, né? Esse exemplo que eu dei para as minhas alunas ontem eu vou só resumir bastante para vocês aqui, mas foi o seguinte: quando eu saí de casa para estudar, eu fui viver a vida, né, realizar sonhos, projetos, realizar os meus desejos. Mas naquele momento que eu saí de casa, que eu literalmente, né, me despedi e fui para minha vida, fui fazer faculdade, naquele momento ali eu armazenei uma memória, uma informação de abandono, de que eu estava, né, abandonando mãe, irmãos, família, para ir viver a minha vida. Então, qual é a informação que estava no meu campo? Que para viver a minha vida, os meus sonhos, os meus desejos, eu teria que abandonar alguém. Olha a informação que estava no meu campo. Para realizar meus projetos, eu preciso abandonar alguém. Essa foi a memória, essa foi a informação que ficou guardada como uma memória emocional daquele momento que eu estava vivendo. E eu não tinha consciência disso, né? Então agora, quando essa memória se apresentou com a consciência que eu tenho hoje, eu compreendi, eu entendi. E não entrei num lugar de julgamento, né? Daquela adolescente, daquela menina, do que ela estava fazendo naquele momento. E nem no julgamento de quem eu sou hoje. Mas eu fiz um trabalho de acolhimento dessa memória, né? Trouxe ela para cá, porque afinal de contas, aquele passo que aquela adolescente deu, me trouxe aonde eu estou, né? Nesse momento. Então entendam que muita coisa está se apresentando para a gente realmente acolher, abraçar, sem julgamento, sem crítica, né?
Ó, a Cris falando aqui, ó. Exato, em mim também aconteceu essa situação. Tenho hoje 61 anos e algumas lembranças vieram de situações que eu tinha com 13, 14 anos. E tive a intuição de deixar que elas se fossem liberadas em perdão e luz para que aquele momento fosse transmutado. Cris, aí que tá, olha, pelo menos eu vou falar para você a instrução que os meus mentores trouxeram, tá? E cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua forma de ver essas experiências de autocura, tá? Mas naquilo que os mentores me trouxeram, não é sobre deixar ir, pelo menos no conceito que eu tinha também sobre o que era deixar ir. Mas é assim, ó, é você lembrar, trazer para tua memória aquela imagem de você lá naquela idade, lá naquela fase, lá naquela situação que aconteceu, e envolver conscientemente, você tá vendo na tua tela mental, então conscientemente você projetar do teu coração luz para aquele eu teu, né? Aquele eu de dor lá daquele momento, daquela situação. E à medida que envolver aquele eu seu em luz, em cura, em amor, na verdade a gente traz aquele eu para integrar aqui neste eu de agora, só que curado, com toda a força, com toda a potência daquela pessoa, daquela parte sua lá daquele momento, daquela idade. Compreende? Então não é o liberar do tipo assim, agora essa parte da Ana fica no passado e não quero mais saber dela porque tá curado. Não é isso, é o contrário. É trazer aquele corpo de dor agora curado, iluminado, para integrar no nosso eu, no nosso coração e nos fortalecer na nossa jornada que a gente vai trilhando. Então imagina assim, ó, e aliás isso veio muito nas canalizações que estão chegando do mês de julho, que é um mês para a gente resgatar os nossos fragmentos de alma. Resgatar fragmentos de alma e integrar no nosso eu. Inclusive esse é o tema da vivência que eu vou fazer amanhã, né, no portal 77, onde a gente vai trabalhar esse resgate de fragmentos de alma nosso, né? Então, quanto mais nós todos aqui, né, todos nós que estamos aqui reunidos, quanto mais nós nos conectarmos com essas partes nossas, com esses eus, esses fragmentos de alma nosso, que estão aí, né, em linhas de tempo diferentes, porque passado e futuro é tudo agora, né, isso a gente já sabe. Então esses eus nossos, esses fragmentos estão em linhas de tempo diferentes. A gente olhar para esses fragmentos, envolvê-los em luz, trabalhar a autocompaixão, o autoamor, o acolhimento desses fragmentos e integrá-los no nosso coração, trazê-los para nós, nesse momento, é como se... eu vou trazer uma imagem para vocês, que foi exatamente o que os mentores me mostraram. Foi bem impactante para mim. E daí a gente já vai para a meditação agora mesmo, tá? Para quem assistiu os filmes da Marvel, como é que chama aquele personagem que ele é um doutor lá, todo da física quântica e tal, e ele cria equipamentos, né, como se fossem armaduras, que ele veste essas armaduras e fica super poderoso. Como é que chama? Ai, gente, me deu branco agora. Como é que chama o personagem, o super-herói da Marvel? Esqueci o nome, se alguém lembrar, escreve aí no chat. Ai,
Ai, ai. Não, não é o professor Xavier, não. É o outro lá dos super-heróis. Ai, gente, esqueci o nome agora. Deixa eu ver se eu pesquiso aqui rapidinho, enquanto vocês ficam aí na conexão. Vocês estão ouvindo a música? Deixa eu ver aqui. O Homem de Ferro, gente. Isso, Simone. Exatamente. Acabei de pesquisar aqui. O Homem de Ferro. O Homem de Ferro. Aí vocês, se vocês já assistiram o filme, vocês lembram que em determinadas cenas, né, dos vários filmes que teve do Homem de Ferro, parece que quando ele vai se transformar, acopla pedaços de ferro no corpo dele, assim, e vai montando a estrutura, daquela roupa, né? É isso mesmo, Tony Stark, exatamente. Aí quando ele aciona lá o processo de transformação dele, que ele veste a roupa lá, em algumas cenas parece que algumas peças da roupa vai acoplando assim, como se fosse montando a estrutura, né, daquela roupagem que ele veste de super-herói. Gente, foi exatamente essa cena que os mentores mostraram para mim quando a gente integra os fragmentos de alma nossos. É como se fosse pequenos pedaços da nossa armadura de super-herói. Mas quem é o super-herói? É esse eu inteiro, né? É esse eu cuja todas as partes estão integradas na gente. Porque aí a gente integra os superpoderes de todas as partes de quem fomos. As habilidades, as capacidades, a criatividade, a vitalidade, a juventude, a saúde, o bem-estar, a disposição, a sabedoria, o conhecimento. Entendem? Eu não diria que é bem a mônada se completando, Simone, porque o que os mentores têm me falado é que esse movimento é desta vida, é das partes nossas desta vida, das curas que nós precisamos realizar das nossas experiências desta vida. Entende? É nesse sentido. Então, no meu ponto de vista, no meu olhar, não tem a ver com a perspectiva de mônadas, né, de almas, super-almas, não tem a ver com esse olhar multidimensional. Tem a ver com a nossa cura nesta vida de todos os corpos de dor desta encarnação. Poderíamos traduzir isso na aceitação das nossas experiências. Isso, das nossas experiências desta vida. É isso que os mentores têm me mostrado. Porque, e aí eu entendo que é assim, é desta vida, desta encarnação, porque são as memórias que estão efetivamente latentes em nós. A gente não lembra, né, das vidas passadas. A gente não lembra das mônadas, dos eu superiores e tal. A gente não lembra disso ainda. A gente lembra, a gente acessa as memórias desta vida, desta encarnação. Então, é essas partes que estão acoplando na gente para o nosso processo de autocura, para daí sim, uma vez que esse eu humano desta encarnação aqui está integrado, curado, aí, aí a gente só vai, né? Aí a gente só vai. Entendem? Então, eu particularmente estou trabalhando muito nesse processo interno de autocura, né? Acessando muitas memórias minhas. Gente, tá vindo coisa de todo tipo, da minha adolescência, momentos da minha área profissional que gerou sofrimento, momentos de casamento, de relacionamentos passados,
momentos com mãe, momentos com pai. Olha, tá vindo tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E assim, ó, eu tô olhando para tudo isso com tanta gratidão, com tanto amor, porque a consciência que eu tenho hoje me permite isso, assim como a consciência de vocês já permite isso. Olhar para si mesma, para si mesmo com muito amor, com muita autocompaixão, com muito carinho, com um entendimento claro de que, cara, aquela pessoa lá daquele momento, daquela fase, daquela idade, tinha uma consciência limitada, tinha um olhar limitado, tinha uma percepção limitada, muito diferente do que temos hoje, né? Muito diferente do que temos hoje. Assim promovemos a integração da dualidade. Exatamente, é por aí a coisa. É por aí. Então, olha, nós vamos fazer a nossa meditação hoje. Eu já, né, trouxe essa explanação para vocês. E aí é importante a gente lembrar também que quando a gente integra essas partes do nosso eu humano aqui, quando a gente se cura, a gente cura o planeta. Por isso nós estamos aqui falando, né, de serviço de cura planetária, porque quando nós curamos conflitos internos em nós estamos curando os conflitos externos, porque o que está fora é reflexo do que está dentro, né? Então, eu convido vocês, se vocês sentirem, né, de fazer esse movimento de autocura, a gente vai fazer uma meditação hoje bem... muito no sentir, tá? Muito no sentir. Muito usando essa sabedoria que o Zé Luiz falou, essa sabedoria interior de cada um de nós e usando muito amor, tá? Nós vamos usar a frequência sonora que tá tocando aqui, que é o mantra, né? Om Padme Hum, tá bom? E eu vou deixar tocando esse mantra, vou trazer algumas orientações para vocês e deixe vir o que se apresentar para você, deixe a tua intuição te guiar, deixa tua sabedoria interna te guiar, faça o seu processo de cura primeiro e depois a gente irradia cura para o planeta, tá bom? Eu vou aumentar um pouquinho o volume aqui. Vocês estão ouvindo a música? Tá bom o som? É isso mesmo, Cris. A gente cura simplesmente sendo quem a gente é. A gente cura o planeta. Tá bom o som, então? Tá bem. Então vamos lá, gente. Vamos fechar nossos olhos. Olha, quem não pegou a sua aguinha, aproveita e pega rapidinho, tá? Deixa a sua aguinha aí do lado. Fecha os seus olhos. Toma algumas respirações profundas. Observa o teu corpo e gentilmente acolhe o teu corpo, esse instrumento divino através do qual você vive a experiência humana na Terra. Como se você estivesse abraçando o teu corpo, ajusta ele, acomoda os teus pés no chão, as tuas pernas, o teu quadril na cadeira, no sofá, na poltrona, aonde você estiver. Acomoda a tua coluna, teu pescoço, enquanto respira.
E à medida que você respira, traz a tua atenção para o teu chakra cardíaco, a região do peito. E imagina uma pequena chama de cor dourada, dourado e branco, no centro do teu peito. E à medida que você respira, essa chama cresce. E quando ela cresce, ela se expande e irradia o seu brilho em todas as direções no teu corpo. Para baixo, teu quadril, para as pernas, para os pés. E dos pés esse brilho projeta como se fosse raízes saindo da sola dos teus pés e penetrando a terra. Raízes douradas que penetram a terra e chegam ao coração cristalino de Gaia. E Gaia nos devolve uma energia rosada de amor que sobe por essas raízes, sobe até nossos pés, dos pés pelas nossas pernas e chega ao coração. E então aquela chama dourada e branca se expande ainda mais e irradia para cima, permeando seus braços, ombros, pescoço, cabeça, todo o seu cérebro. E então irradia para cima como um feixe de luz que vai para o alto e sobe, 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 sobe e chega até a fonte criadora de tudo que é, conectando com o amor incondicional do Criador, que nos devolve numa luz mais dourada ainda. Essa luz mais dourada, mais intensa, desce até o nosso chakra coronário e novamente vai penetrando o nosso ser, envolvendo o nosso ser e chegando até o nosso coração. E então nesse momento você pode querer repetir comigo: Divina Fonte, mostre-me agora a sua presença em mim e em minha vida e permita que a fonte se manifeste, se apresente para você das mais variadas formas, em alguns casos mais sutil, em outros casos mais palpável, como um arrepio ou uma sensação de calor. Apenas acolha, observe, sinta. Observe como a fonte, o Criador, se manifesta para você. Quando for mais sutil, talvez seja numa sensação de bem-estar, de paz, de alegria. Permaneça nesse estado de conexão com o seu coração
permitindo que o Criador, que a fonte, se apresente e se manifeste para você e através de você, te trazendo oportunidade de cura. Permaneça sintonizado com essa frequência sonora e faça o teu processo de cura como você intuir sobre aquilo que se apresentar para você. Vamos permanecer em silêncio por alguns instantes, cada um no seu processo, cada um no seu movimento, usando a sua sabedoria interna.
E agora, gentilmente, vamos visualizar à nossa frente uma linda esfera de luz que para cada um pode se apresentar de uma determinada cor, de uma determinada forma. Essa é a energia do nosso amor, da nossa luz, da integração, da cura dos nossos corpos. E nós então entregamos essa luz, essa energia nas mãos dos nossos mentores, para que eles possam levar essa luz aonde mais ela for necessária. E que Gaia, ao receber essa energia de cura dos nossos corações, também a distribua da melhor forma possível e necessária. E então essa energia, essa luz dos nossos corações vai sendo distribuída por todo o planeta. E ela vai formando uma linda grade cristalina de luz e amor em volta de Gaia, em volta do planeta. E da onde nós estamos, é possível ver essa camada de luz envolvendo o planeta. Contemple essa imagem. Intencione fortalecer essa luz em volta do planeta. E perceba como ela brilha ainda mais. E de acordo com uma das leis universais, tudo que nós damos, tudo que nós entregamos, volta para nós. E neste momento, o que volta para cada um de nós é mais luz de amor, de cura, de compaixão, de alegria, de gratidão. E como um ciclo contínuo, mais a gente recebe, mais a gente dá. Mais recebemos e mais enviamos essa energia para Gaia. Gaia se retroalimenta em nós também, preenchendo mais e mais o nosso ser de luz e amor incondicional. Muito bem. Respire mais uma vez nessa energia. Contemple um pouco mais a imagem do planeta completamente envolto nessa energia de luz, de amor, que irradia de você. E então vai retomando a consciência do teu corpo, da onde você está. E trazendo a tua atenção para a respiração novamente, vai despertando o teu corpo.
E quando for gentil para você, pode lentamente abrir os seus olhos e voltar. Vai voltando aos pouquinhos. Quando se sentir confortável, tome a sua água, dá mais uma respirada e então volte. E me digam se está tudo bem por aí, como estão depois desse nosso movimento, como foi aí o seu processo de cura, tudo bem por aí? Que cor vocês conectaram aí quando foram enviar energia para Gaia? Que cor se apresentou para vocês? Me contem. Tudo certo, perfeito, tranquilo. Sim, que bom. Cor rosa, Cristina. Que bom. Dourada para Mônica. Maravilhoso. O que mais? Rosa e dourada para Rita. Violeta para Cris. Excelente, excelente. Vejam que amarelo dourado, perfeito. Vejam que a energia que cada um irradiou era exatamente o quantum energético da sua assinatura entregue ao planeta para ser aproveitado conforme a necessidade do planeta. Azul petróleo em alguns momentos também. O planeta recebeu exatamente o que ele precisava de você. De você. Cada um na sua energia. Cada um... Porque essa cor, ela representa a tua energia deste momento. Daquilo que estava transbordando em você para ser entregue ao planeta. Daquilo que estava transbordando em você para ser entregue ao planeta. Olha que lindo. E naturalmente essas cores que vocês viram também foi o código de luz energético que estava atuando no teu campo de acordo com a tua necessidade de cura neste momento. É muito lindo, é muito maravilhoso. Muito maravilhoso, né? Por isso que quanto mais nós integrarmos as nossas partes, os nossos fragmentos e nos tornarmos inteiros e inteiras, né? Maior a nossa potência de contribuir com a cura do planeta, através da nossa própria energia, daquilo que nós ancoramos, daquilo que cada um sustenta no seu campo energético. Entendem? É maravilhoso, né? Por isso que estamos aqui, cada um fazendo a sua parte. É isso, né? O serviço de cura planetária é exatamente isso que nós estamos fazendo. Cada um trazendo a sua assinatura energética para a sua própria cura e para contribuir com a cura do planeta. O nome do mantra é Om Mani Padme Hum, Zé Luiz. Depois eu posso te mandar o link se você quiser, tá?
mas tem muitas músicas como essa lá no Google. Gente querida, agradeço muito a cada um de vocês por estarem aqui. Muito grata mesmo por sustentarmos, né, essa força, essa energia e seguirmos fazendo o nosso trabalho aqui, a nossa entrega amorosa, né, desse serviço que nos propomos a fazer aqui todos os domingos à noite. Sou muito grata mesmo a cada um de vocês pela sua entrega, pela sua disciplina, pela sua companhia aqui, né? Porque nós aqui estamos contribuindo efetivamente para a cura do planeta e para a transformação, né, de tudo aquilo que é possível e é necessário ser transformados. Muito grata mesmo a cada um de vocês. E quero aproveitar e fazer o convite, né? Amanhã, dia 7/7, a gente já está na energia desse portal maravilhoso, mas eu vou fazer uma vivência amanhã, então, à noite, às 20h30, pelo Zoom, tá bem? Onde nós vamos trabalhar profundamente essa integração desses fragmentos de alma de uma maneira muito especial, que vai ser conduzida e guiada pelos mentores, tá bem? E pelos irmãos galácticos. Então, quem quiser vir, me chama no privado, no direct ou no WhatsApp, e vai ser uma honra nos reunirmos também para mais esse movimento de cura, né? E integração das nossas partes, tá bom? Muito grata a todas vocês, uma ótima semana para todos e todas, e até nosso próximo encontro, tá bem? Beijinho, gente. Tchau, tchau.